querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, provável escalação do São Paulo, premiação da Sul-Americana, onde assistir e Zete indicando o goleiro. Então, vamos embora pro vídeo. O São Paulo enfrenta o Avaí neste domingo no estádio do Morumbi pela sequência do Campeonato Brasileiro. E apesar da proximidade com a decisão da Copa Sul-Americana, o técnico Rogério Ceni não vai poupar jogadores, vai com o que tem de melhor. Olá, torcedor São Paulino, estamos esperando vocês domingo no Morumbi, aí nosso último jogo, antes dessa decisão tão importante. E também no Brasileiro nós precisamos do apoio de vocês, valeu? Esperamos vocês no Morumbi. Lembrando que o São Paulo tem desfalques como Ferrarese, que está servindo a seleção venezuelana, e os machucados Nicão, Arboleda, Caio e Gabriel Neves. Um provável São Paulo tem Felipe Alves no gol, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo na defesa. No meio de campo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick. No ataque, Luciano e Galera. Do jogo do São Paulo, para a gente começar já a falar, dividindo a mentalidade, Arnaldo. Dividindo porque... em tese vai ser mais um jogo de ensaio do time que vai jogar em Córdoba. Na verdade, vem sendo o time das últimas partidas em campeonatos diferentes, né? Foi na Sul-Americana, foi na Copa do Brasil, foi no Brasileiro. O São Paulo repetiu a base desse novo time em 3 jogos, cada um por uma competição. Cada um local, né? E deve jogar com esse time aí que está na telinha contra o Avaí. O Avaí que mudou de comando, né? O Lisca é o treinador e voltou para o campeonato, né? Acho que se o Avaí tivesse perdido a partida contra o Atlético Mineiro, que era um resultado bem possível, estaria nessa conta da Marília aí já ao lado do Atlético Goianiense. Então é um jogo que tem a importância do brasileiro, mas também tem essa questão da última partida antes da final de Córdoba para o São Paulo. Além de tudo, tem aquela questão que também, você falou, dividindo as atenções. Porque esse jogo é uma armadilha, né? Claro que é. E tem a questão, para falar em divisão de atenção, ainda tem a questão política do final de semana no Morumbi, no sábado, da votação dos sócios para a possível reeleição do presidente. Verdade. Aniversaria hoje. Eu e o Arnaldo vamos à festa, eu vou representar o Tiro. Hoje tem aniversário do presidente de São Paulo, do Caleri, do André Anderson, que está assumindo, né? Que pode ser relacionado. Só espero que a festa não seja no meu condomínio Terra Plana. Exato. Quando é lá, é animado. Lá vai ser, porque a Arboleda está com um pé na Copa do Mundo, hein? Tá voltando também. É só um mesmo, por enquanto. Mas eu acho que esse jogo é armadilha, mas ele vai ter qualquer jogo antes da final, como vai ser para o Flamengo, para o Atlético Paranaense, é um jogo armadilha, né? Claro. Se você dividir uma bola, se você tiver uma posição no campeonato em que você não precise do jogo, mas vai acontecer uma coisa, Napoleão, depois dessa data FIFA, também para quem está jogando a Copa do Brasil, por exemplo, que é muito tempo de inatividade entre uma data e outra, porque os clubes não estão acostumados com isso nessa temporada. Minha gastrite está ótima essa semana. Então, como fazer? Eu vou ficar 15 dias sem utilizar meu time principal. Talvez não seja negócio também, né? Então, as escolhas no retorno da data FIFA para Corinthians, para Flamengo, para Atlético Paranaense, são também essas... são estratégicas, né? De quando quem utilizar, joga, quem não joga, quando dar ritmo, quando descansar, quando preservar. E acho que o São Paulo, pela primeira vez, teve uma semana inteira de treinos, né? Voltou a treinar na quarta, quinta, sexta, sábado, mas entre um jogo e outro, um intervalo de uma semana. Isso não aconteceu desde maio. O São Paulo jogou a cada 3 dias. E é a mesma coisa que está acontecendo com o Flamengo. Pela primeira vez, desde maio, o Flamengo tem uma semana, só que o Flamengo está com quase todo mundo convocado, de importante. Então, acho que o São Paulo tem condição de fazer um bom jogo contra o Avaí. Tem um risco aí, né? Tem um risco. Ele tá tão nervoso que eu fiquei provocando ele durante a resposta dele, ele não percebeu. Tem um risco aí, Arnaldo. Qual é? Que é o seguinte. Chega de risco, vai falar de risco. Não, esses jogos pré-final, eles têm uma característica, não sei se vocês já perceberam, que... Estamos indo para pouca final, Marcelo, tá difícil de eu perceber. Ainda bem que você reconhece. Né? Aquilo que você passou por isso, a divisão e tal, mas tem uma expectativa da torcida também, é o único jogo do Campeonato Brasileiro. Sim. A torcida do São Paulo costuma comparecer, claro que tem muita gente aí gastando o que não tem para ir a Córdoba. Quem não é rico vai ter que ir ao jogo do Morumbi, para se despedir do time antes da final. Para se despedir do time. Então veja que olha o ambiente que já se cria, né?
que é um ambiente de euforia, de estar numa final, depois de algum tempo, uma final internacional, com seu principal ídolo sentado no banco de reservas, com esse modelo de escalação mais para frentex, né, com Alisson, Patrick e tal, vambora, existe um risco. Esse risco de você perder um pouco o foco neste jogo e tentar, e não entrar nesse clima de festa e despedida, sabe? Que acho que aí vai exigir muito do treinador colocar foco no time, no jogo do Avaí. Porque ele é muito importante. Por conta da separação das páginas que a gente estava fazendo aqui, né? De um time daqui para cima já. Acaba São Paulo com ganhou... isso, cara. Vai mais leve disputar a final. Você tem 10 jogos para fazer 7, 8 pontos e ainda, sabe? E pelo contrário, diferente, isso aí. Essa vitória pode te dar um alento para mais 30 pontos a serem disputados. Sim. Entendeu? Mas como é que acaba 67 com isso, pontos, 67 pontos te leva. Mas como ganhar o jogo? Essa é a questão. Se você não tiver em todas as valências focado nesse jogo, pensando na festa, na torcida, não se machucar, aí não se desgastar, você não rende. Esse que é o e problema. Precisa render. Mas por outro lado, vamos concordar também que se o São Paulo pudesse olhar assim 19 adversários antes de uma final do Sul-Americano, esse é o melhor. Não sei se é o melhor, mas é um dos, né? É um dos. Sim, claro. Com certeza. Em casa, fora de casa. Quer pegar o Flamengo no Rio, o Clássico Palmeiras? A gente já viu isso. A gente já viu isso muitas vezes no futebol. Pré-final, né? Um jogo importante. Aqui, na verdade, eu acho que o São Paulo passou por uma prova na partida anterior. Acho que aquele era um risco maior de lesão, né? De perna dividida, a opção da comissão técnica dos jogadores foi: vai todo mundo contra o Ceará. Foi todo mundo contra o Ceará, jogaram, só os laterais trocados, num campo que não oferece grandes possibilidades, e ali achava que o risco de lesão era maior, né? Maior, né? Claro que você pode ter o risco de lesão dividindo, tal, mas assim, contra o Ceará eu até estranhei a estratégia de jogar com o mesmo time, tendo jogado com o Flamengo na quarta-feira, naquelas condições, às 4 da tarde, e já foi. E o time esteve focado o tempo todo, né? Isso foi uma das primeiras vitórias fora de casa do time no campeonato. Foi, mas era um confronto direto sobre também, o São Paulo, com uma decisão importante tomada por Júlio Casares. Todos os assuntos envolvendo renovação de contrato, contratações e dispensas foram adiados até a final da Sul-Americana, jogo marcado para 1º de outubro, não esse sábado, o próximo na Argentina, contra o Independiente Del Valle. O São Paulo hoje tem uma série de temas que precisam ser definidos. Por exemplo, só com renovações de contrato são 8 jogadores, vou falar o nome dos atletas. Rafinha, lateral direito, Miranda e Valse, zagueiros, Reinaldo, lateral esquerdo, Gabriel Neves, Andrés Colorado, meio-campistas, além de Marcos Guilherme e Éder, atacantes. Não coloquei nessa relação o Luizão, zagueiro, e o Igor Gomes, meio-campista, porque os contratos deles não terminam em 31 de dezembro. O Luizão tem vínculo até 31 de janeiro e o Igor Gomes tem vínculo até março. Mas são mais 2 jogadores que o São Paulo precisa, e a Meses tenta uma prorrogação do contrato. Difícil. Tudo em suspenso. São Paulo quer se dedicar única e exclusivamente para a definição da Copa Sul-Americana, jogo que vale muito, é a chance de quebrar um longo jejum sem títulos importantes. A última vez que o São Paulo foi campeão foi justamente da Sul-Americana em 2012, já se vão 10 anos. Além da questão financeira, o título vai valer 26 milhões de reais em prêmios da Conmebol, além da classificação para a Libertadores de 2023 e para a Recopa Sul-Americana. Além das questões envolvendo renovações de contrato, o São Paulo também pretende buscar reforços, atacantes de velocidade e bom drible. Esses temas também só serão retomados a partir de 2 de outubro, com a definição sobre o título ou não. Já que o assunto é São Paulo, eu vou falar rapidinho desse goleiro, o Leandro, goleiro do Sub-20, né? Goleiro que já está há um tempinho nas categorias de base ali em Cotia, e ele fez um gol contra a Penapolense pelo Campeonato Paulista, né, no Sub-20. Evidentemente, vem à memória um dos grandes ídolos, ou se não, o maior ídolo da torcida, que é o Rogério Ceni, atual técnico do time, né? Então a torcida ficou maluca, novo Ceni, aquele noticiário e tudo mais. Fato é que é um goleiro que já está há muito tempo nas categorias de base, e quem assim acompanha muito de perto a carreira dele, ou acompanhou muito de perto a carreira dele, o Zete, né? Zete também, ídolo do São Paulo, campeão mundial, campeão da Libertadores, um dos grandes nomes da história do clube, e que lá nas categorias de base, lá em Cotia, trabalhando com os goleiros, com a base, coordenando todo esse trabalho. E eu vou contar aqui uma história, né? Eu fiz uma gravação com o Zete, e assim, logo depois que a gente terminou a gravação, aquela coisa, vai tomar um café
cafezinho, bota o papo em dia. Eu perguntei pro Zete, olha, dos goleiros da base, qual é o que te chama mais atenção? Qual é o goleiro assim que você deposita assim toda a tua esperança? E o Zete falou, Leandro, guarda esse nome, Eita. Leandro. Esse goleiro, na época ele tinha 17 anos, esse goleiro vai dar muitos frutos para o São Paulo e é um goleiro, isso a gente está falando de 1 ano e meio atrás, quando eu tive essa conversa com o Zete. O Zete me disse, esse goleiro hoje, né, naquela época, com 17 anos, colocaria para jogar como titular se de repente o São Paulo tivesse ali algum problema com os 3 goleiros que jogam no profissional. Então o Zete falando, né, o Zete que tem toda uma história de seleção, de grandes clubes e de São Paulo, uma história gloriosa, uma história vitoriosa. Ele disse à época, se os goleiros do São Paulo se machucassem por alguma coisa, lesão, contusão, alguma coisa assim, Leandro, época com 17 anos, segundo o Zete, estaria apto e pronto para defender o gol do São Paulo. Ou seja, dali eu comecei a prestar atenção no trabalho do Leandro e aí não me surpreende de maneira nenhuma ele se destacar também fazendo gols, porque treina bastante. Ou seja, a torcida do São Paulo já está na expectativa e sem dúvida nenhuma o clube trabalha com muita tranquilidade, com muita paciência para aquela coisa não virar uma pressão em cima do próprio garoto que está se desenvolvendo e, claro, evidentemente, os demais goleiros que estão jogando hoje. O gol do São Paulo ultimamente é uma área crítica. A grande decisão da Sul-Americana entre São Paulo e Independente Del Valle. Nos últimos dias a gente via contando que a ESPN e que o SBT transmitiriam essa partida, mas mudança importante nessa rota. Nessa sexta-feira, claro, que é uma das responsáveis pelos direitos de transmissão da Comembol TV na Sul-Americana, decidiu vetar a transmissão em quaisquer outras emissoras. O jogo vai passar única e exclusivamente na Comembol TV. Aí você deve estar se perguntando, Nicole, e agora? Vou precisar assinar a Comembol TV? Não se você for assinante da Claro ou da Sky. A promessa é de que a Claro e a Sky vão disponibilizar o sinal aberto, possivelmente da Comembol TV, para que você possa assinar. Então, vamos lá, por partes. Se você é assinante Claro ou Sky, você vai conseguir assistir ao jogo. Se você não for nem assinante da Claro nem da Sky, você vai precisar fechar o pacote da Comembol TV, com detalhe de que a Comembol encerra suas atividades justamente com essa partida entre São Paulo e Independente Del Valle, marcada para não esse sábado próximo. Jogo na Argentina, com presença superior, muito maior de torcedores do São Paulo do que do Independente Del Valle. Só para arrematar, a partir de 2023, SBT em TV aberta e ESPN em TV fechada serão as responsáveis pela transmissão da Copa Sul-Americana. Mas para essa temporada, por uma decisão da Claro, não vai haver transmissão. Começando a falar da escalação do São Paulo, chovendo molhado, né? É o time que a gente já conhece, é o time que o Rogério Ceni já vem jogando, testando nos últimos jogos, e é o time que ele gostou. Ele que começou no início do ano sempre alterando o time de acordo com o adversário, agora parece que tem um time ideal, um time fixo, quer quem goste, quer quem não goste, até porque tem a questão de não ter 3 zagueiros e tudo mais. Por exemplo, o Arnaldo gosta de um time com 3 zagueiros, mas esse é o São Paulo que deve encarar tanto o Avaí quanto Independente Del Valle. O jogo contra o Avaí, que deve ter mais de 50 mil torcedores, né? É um jogo festivo e esperamos com a vitória do São Paulo, até porque aí muda um pouco. São Paulo vai mais leve para a final e mais distante do Z4, né? E é o que o Mancini falou, você ainda tem mais 10 jogos, 30 pontos, muita coisa pode rolar. Então é isso, é o São Paulo aí nos preparativos finais para o jogo de domingo entre São Paulo e Avaí no Morumbi. A despedida da equipe para o jogo da final da Sul-Americana. Falando em Sul-Americana, né? O prêmio tá aí, R$26 milhões, é bem-vindo, até porque São Paulo, segundo Jorge Nicola, ainda não recebeu a premiação ou o dinheiro a que tem direito com relação à venda do Antony junto ao Manchester United, e o São Paulo deve os jogadores e quer pagar os jogadores o que deve, né? Então vamos aguardar aí, vencendo, é mais um dinheirinho que entra em caixa, e aí é o que parece também, né? Esperamos, já disse em vídeo anterior, o orçamento positivo, se não ficar hiper mega super positivo. Além do mais, só lembrando que nessa final a LG estará patrocinando o tricolor na omoplata. A LG sempre nos traz sorte e torçamos aí para mais um título do São Paulo Futebol Clube. Com relação à indicação do Zete, quando esse goleiro lá 1 ano e meio atrás, o Leandro que fez esse golaço de falta, torçamos, né? Porque o gol tem sido uma área crítica do São Paulo desde a aposentadoria do Rogério Ceni. A maioria dos inscritos no canal, eu mesmo já falo, a contratação do 2026 tem que ser um goleiro vir para jogar e ficar sem estresse, entendeu? Porque Jandrei e Felipe Alves
eu, na minha opinião, acho muito complicado, apesar do Rogério Ceni defender os goleiros. Felipe Alves, até esse momento, até tem mantido uma certa constância. O Jandrei, até antes de machucar, não estava vindo mal, mas não são, no meu ver, goleiros a nível de São Paulo Futebol Clube. É o que o André Hernan falou. Se você teve Zete e Rogério Ceni, né, tem que tentar manter o talo lá em cima. E esses goleiros não chegam nem no dedo mindinho do que foram Zete e Rogério Ceni. Só para fechar com relação a renovações, né? Já disse também em vídeos anteriores que São Paulo praticamente fechou a renovação do Valls, né? Por mais 2 anos, a pedido do Rogério Ceni, zagueiro que se machucou lá nas seleções de base, que estava praticamente vendido para o Bragantino na época. E 2 anos se recuperando de uma lesão de joelho. É dito por muitos como uma das maiores revelações de São Paulo, mas acabou se machucando. Então, ele está sempre na rede social vendo o jogo de São Paulo, torcendo e tudo mais. Esse deve ser uma renovação garantida dos nomes que foram colocados, assim como o Gabriel Neves mesmo depois de ter se machucado. Os demais aí fica a dúvida. O Reinaldo, que está sendo preterido, querido com relação ao Fluminense, o Diniz que é muito jogador, e agora o Renato Gaúcho do Grêmio também está de olho no lateral. Mas o São Paulo vai negociar caso a caso. Acredito que muitos deles tentarão uma redução salarial. E aí veremos se os jogadores terão interesse ou não em continuar no São Paulo. Até porque reduz um pouco a folha e você pode contratar jogadores talvez de maior quilate caso o São Paulo passe pelo Del Valle e consiga o título, que aí jogará a Libertadores e a Recopa. Já são torneios mais cascudos. O São Paulo também jogaria mais um torneio que seria a Recopa, que na verdade nada mais é do que um jogo único no ano que vem. Então é isso, pessoal. A gente brinca que não tem jogo, mas notícia é o que não falta, né? Lembrando que também hoje tem a votação com relação à reeleição. O Casares, que tem sido bastante ativo nos últimos dias, mostrando aí as atualizações do CT, e jogou também um balanço positivo. Então, assim, é uma semana só de boas notícias. E o São Paulo também vem ajudando com bons resultados dentro de campo. Então é isso, pessoal. Vamos aguardar qual será o resultado. Eu já disse minha opinião, não vou continuar aqui, mas você votar uma reeleição para benefício próprio, né? É complicado, né? A gente torce sempre pelo melhor para o nosso tricolor, mas as pessoas também, muitas não colaboram. Não que o Casares não faça uma má gestão, faz uma boa gestão. Também se você comparar com o Leco, é complicado, né? Acho que qualquer um faria uma boa gestão. Mas a nível de marketing vai bem, esse ano também a nível financeiro vai bem. A nível dentro de campo, já foi campeão paulista ano passado e esse ano pode ser campeão da Sul-Americana, o que acaba aí ajudando e muito aí na sua gestão e do qual ele faz parte, né? Mas eu acho que você votar uma reeleição para benefício próprio, bom, são coisas que só acontecem no Brasil e aí cabe aos sócios aprovarem ou não, e já reprovaram a primeira vez. Acho que agora o crime é outro. Veremos. Também a votação é outra. A outra votação tinha outras coisas incluídas. Essa é uma coisa mais direta. Então veremos aí o resultado de sábado. A gente sabendo o resultado, a gente passa aqui no canal, tá ok? Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quiser ficar nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixando aquele likezão, tá ok? Saudações de colores, um ótimo sábado a todos. Para quem estava com saudade de ver o São Paulo em campo, amanhã tem tricolor, tá ok? Um ótimo sábado novamente a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.